Sejam muito bem-vindos. Estamos começando. Fala, pessoal. Vamos começar aí. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Manda aí pro pessoal que... Boa noite, Ana Paula. Manda aí pro pessoal que... esqueceu, né? Tem sempre o pessoal que esquece. Boa noite, Nelson. Sejam bem-vindos. Abrir um pouquinho mais cedo aqui pra gente garantir que tá tudo certo. Felipe Xará, seja bem-vindo. Cristiano, boa noite, meu caro. Fala, pessoal. Boa noite. Vamos lá, o Yudi já tá por aqui. Daqui a pouco já te chamo, Yudi. Só dar os recados iniciais aqui, garantir que tá todo mundo live. Aí a gente já te chama, tá? Sejam bem-vindos. A gente vai começar em alguns minutinhos. Peguem uma água aí, um café. Não sei se vocês estão jantando já. Estão saindo do trabalho. Se tá no carro, né? A gente já vai começar daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Enquanto isso, vocês puderem mandar aí para as pessoas que vocês sabem que vão se beneficiar do papo. A gente agradece bastante. Boa noite, mestre. Senhor Gentil. Academia, Ellen. Muito bem. Muito bem. Vamos embalar o treino aí. Boa noite, Lucas. Boa noite, Nara. A gente já vai começar em alguns minutos, tá, pessoal? Agora deu 8 aqui. O pessoal já tá entrando. Aí a gente já começa, tá bom? Garantir aqui que todo mundo tá online antes da gente abrir, tá bom? Muito bom, Luiz. Muito bom. O Cauê é sensacional mesmo. Sensacional. Olha aí um dos nossos instrutores aqui. Participou da outra live. Renato Anzai acabou de entrar também. Seja bem-vindo, meu amigo. Camis, seja bem-vinda. Boa noite a todos. A gente já vai começar, tá, pessoal? Só dando uns minutinhos, garantindo que todo mundo tá aqui. E a gente já entra, tá? Aí a gente já começa. O Yudi já tá por aqui. Tô esperando mais os outros 2 convidados entrarem. E aí a gente começa, tá, pessoal? Boa noite. Vamos lá. Bom, antes da gente começar aqui, do pessoal entrar, vocês conseguem me ouvir bem? Me veem bem? Tudo certo? Tudo beleza? Boa, a Gisele também tá aí. Show de bola. Já te chamo, Gi. Vou dar só uns recados iniciais, tá bom? Se vocês puderem sentar o dedo aqui nesse coraçãozinho que tá aqui embaixo, isso ajuda o Instagram a disparar mais aí pra todo mundo, tá bom? Também ajuda a gente. Pessoal, vou dar alguns recados iniciais aqui antes da gente começar, né? Primeiro de tudo, queria agradecer a presença de vocês. Esse aqui é o 2º episódio do Papo de Payments, né? E, gente, sinceramente, assim, a gente teve uma recepção absurda, né, semana passada. Foi um público gigantesco. A gente ficou muito feliz, né, de receber todo mundo. E estamos aqui no 2º episódio do Papo de Payments, né? O que é o Papo de Payments para quem chegou agora? O Papo de Payments é um programa que a gente está fazendo a primeira temporada aqui, né, nosso MVP. Primeira temporada do Papo de Payments, a gente vai tratar mais sobre fraudes, né? E o objetivo é trazer especialistas,
pessoas que são referências no mercado, pessoas que compartilham de alguma história interessante pra gente, né? O objetivo da gente, servir a comunidade aí de profissionais, né? E garantir que todo mundo tenha acesso às informações na medida do possível também, porque a gente não pode, né? Às vezes loga um fraudador ou outro e tudo mais, tá acompanhando, a gente sabe. Então a gente tem cuidado aí no compartilhamento das informações, mas de alguma forma o objetivo é gerar valor aí para vocês evoluírem na carreira, tá bom? Eu tenho alguns recados aqui que a Carol é a nossa faz tudo aqui, e ela me mandou alguns recados que eu preciso falar. Bom, primeiro recado. Esse daqui então é o segundo episódio de todos os episódios da primeira temporada. A gente ainda vai falar, né, sobre tecnologias antifraude. Vai ter um episódio sobre tecnologias antifraude. Vai ter um episódio sobre Pix e Open Banking. Vai ter um episódio sobre carreira em fraudes especificamente, tá bom? E no final do mês que vem, no final de agosto, a gente vai fazer uma masterclass especial sobre risco no Open Finance, né? A gente vai falar sobre os riscos, não falar só sobre Open Finance, mas sim os riscos, como a gente pode montar uma estratégia robusta aí para prevenir fraude nesse novo negócio que está chegando aí, Open Finance e Open Bank, tá bom? Então esse é o primeiro recado, Carol, dado. Próximo recado, nessa quinta-feira, vocês que estão acompanhando aí nosso LinkedIn, na quinta-feira vai sair um e-book especial que a gente vai soltar, que é um e-book que chama Checkmate, a estratégia dos 4 pilares de fraude, tá? Checkmate, a estratégia dos 4 pilares de fraude. Então nesse e-book a gente trata de um framework de gestão completo de fraudes, tá? Então com base nele você vai conseguir aí montar a estratégia de fraude da sua área, da sua empresa e tudo mais, tá bom? Sai essa quinta-feira esse e-book lá na nossa página no LinkedIn, tá bom? Então é só curtir lá que vocês recebem, tá bom? Então acho que dado isso... tem uma última coisa. Muita gente veio pro nosso WhatsApp perguntar das inscrições do Bootcamp, né? Do Fraud Bootcamp. Tá fechado, tá, pessoal? A gente não tá recebendo inscrições ainda, tá? As vagas, a gente tá só com a turma 1 e turma 2, a gente não tá recebendo inscrição. Óbvio que a gente pode conversar, explicar tudo, mas ainda não estão abertas as inscrições para a próxima turma, tá bom? Então, com isso, eu acho que eu fico confortável da gente começar aqui. Vou puxar o pessoal da nossa live, ó. Vou puxar o Yudi. Tá puxando aí, tá. Vai receber aí. Vamos ver. Vou puxar Marquesim. Alô? Tá me ouvindo bem? Me ouve bem, my friend? Consigo te ouvir bem. Você tá me ouvindo bem? Pessoal, estão me ouvindo bem? Um pouquinho baixo. Um pouquinho baixo. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Ima. Boa Vou noite. trazer aqui também o Cauê. Tá me ouvindo melhor agora, Mario? Tô te Boa. ouvindo melhor. Maravilha. Vou fazer Boa, uma gambiarra aqui pra ficar melhor aqui. Adaptação técnica aí, né, my friend? Sim. Fala pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Vocês estão muito bonitos, hein? Muito obrigada. Muito legal. É isso. Muito legal. A luz tá boa. Muito bom, muito bom. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Pessoal que está acompanhando, então, vamos começar aí no horário certo. Já tem mais de 130 pessoas na live aí, então muito obrigado a todos vocês. Nelson, obrigado. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, hoje, então, o tema da live é e-commerce, a batalha contra a fraude. Então, o objetivo aqui, a gente trouxe alguns especialistas, vocês vão adorar conhecer para quem não conhece. Tenho certeza, são grandes profissionais aí, tem histórias que, olha, a gente fez um briefing antes, tem histórias cabeludas aí para compartilhar com a gente, tá bom?
Vamos lá. Eu vou passar aqui, para quem não conhece o pessoal, eu vou passar rapidamente quem são. Eu vou pedir para vocês falarem o nome de vocês, a empresa atual que vocês estão e a experiência com e-commerce, experiência com fraude. Quantos anos vocês estão nessa daí? Eu vou começar, tá bom? Para quem não conhece aqui, como a gente está começando aqui o Papo de Payments, eu sou o Felipe Mariotto, sou um dos cofundadores da RLA, né, da Risk Leadership Academy, e conduzo aí junto com o Yudi e outros profissionais da área o Bootcamp, o Fraud Bootcamp, que é o nosso produto aí de formação de profissionais de fraude, tá bom? Eu tenho alguma experiência com fraude, confesso que eu trabalhei lá com fraude há um bom tempo atrás, mas depois acabei trabalhando na Mastercard com payments e tudo mais. Então abri um pouco o leque e tudo mais, tá bom? Vamos começar? Vou começar primeiro com as meninas. Gi, fica à vontade. Obrigada, Fi. Bom, é um prazer estar aqui com você essa noite. Agradeço muito o convite, fico honrada. Falar de um tema que me inspira, me motiva. Afinal de contas, são 13 anos já trabalhando com prevenção a fraudes e eu me empolgo sempre quando me convidam para falar do tema. Hoje eu estou como gerente de prevenção a fraudes na Azul Linha Aérea, mas passei também por empresas como Mercado Livre e Kabum. Espero que gostem da pauta de hoje. Muito bom, seja bem-vinda, Gi. Vamos agora pro Cauê e depois a gente passa para quem é da casa já, né, Isa? Boa, vamos lá. Primeiro, queria agradecer muito o convite, fico lisonjeado em poder participar aqui desse bate-papo ao lado de feras mesmo, né? A gente é um mercado tão pequeno, a gente poder compartilhar experiências, dividir os aprendizados, isso agrega muito. Então, espero que todo mundo curta. Peço desculpa, estou um pouco rouco, mas vou fazer o meu melhor aqui para poder transmitir as histórias, o que a gente tiver de insights para compartilhar com vocês. Bom, para quem não me conhece, sou o Cauê, atuo na área de gestão de riscos e prevenção à fraude tem 15 anos. Eu comecei em 2007 na área na unidade de pagamentos do Buscapé. Depois fui para o Mercado Livre, fiquei no Buscapé, fiquei próximo de 6 anos, Mercado Livre próximo de 6 anos também. Depois passei uma temporada na indústria de delivery, iFood, Rappi, e atualmente estou como diretor de risco da Fintech Magazine Luiza, Fintech Magalu. Então, foram muitos aprendizados, diferentes indústrias, tanto a parte de Fintech quanto a parte de e-commerce e marketplace. Então, a gente vai trazer um pouquinho de algumas histórias interessantes para todos aqui. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo, meu caro. E o meu áudio está cortando um pouco, ele ainda está, pessoal? Um pouquinho ainda, Gi. Um pouco, Gi. Poxa. Talvez seja o Wi-Fi mesmo, tá, Gi? Eu acho. Treino é treino, jogo é jogo, né, gente? É sempre assim. Vamos pro Yudi. Yudi, faz favor. Apresentação, nome, empresa e experiência. Bom, muito prazer estar falando com todos vocês. A gente já está com 156 pessoas, muito feliz mesmo. Feliz por estar aqui conversando junto com duas feras, Gi, Cauê. Cara, um grande prazer de verdade de estar aqui falando com vocês. Espero aprender também aqui com vocês aqui nesse papo. Estou agora compartilhando um pouco a responsabilidade entre a iFood e o RLA, essa batalha aí que a gente está travando junto, né, Mariotto, com o Vitão e o Anzai, de passar mais conhecimento para toda essa galera, né, que é carente de conhecimento e carente de trocas como essas, né? Então acho que esse papo de payments é só o início de muita coisa que a gente quer fazer. E falando um pouquinho de mim também, por coincidência eu tenho por volta de 15 anos, que nem o Cauê, de experiência em prevenção a fraudes. Comecei em banco, né? Fiquei quase 10 anos em banco, no Citibank. Aí depois passei por alguns e-commerces, foi aí que me rendi ao e-commerce mesmo. Passando para Gol, linhas aéreas. Aí depois fui para Livelo, OLX. E agora estou aqui no iFood, nesse desafio, nessa empresa também maravilhosa que é o iFood.
Muito bom, cara, muito bom. Seja bem-vindo. O Yudi é um dos instrutores aí do Bootcamp, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que entrou agora. A gente vai começar agora, então, de fato, passando as apresentações. A gente combinou de falar dessa batalha diária contra fraudes no e-commerce, né? Eu queria começar já provocando vocês sobre o que vocês destacariam hoje como o principal desafio. Talvez não principal, mas um dos desafios que vocês destacariam hoje nessa batalha aí diária de fraudes. Vou começar com o Cauê, pode ser? Pode ser, vamos lá. Bom, acho que a gente falou bastante, né, de tentar sair um pouquinho além do mundo de chargeback, né? Acho que o mundo de chargeback é algo que é inegociável. Todo mundo que trabalha com prevenção à fraude precisa saber sobre esse universo. É uma batalha que não é simples. Então, acho que isso é um ponto-chave. Além disso, existem diversas outras modalidades, né? Então, tem se falado bastante do framework de conheça seu cliente, conheça sua transação. Eu agregaria aqui também outros pontos, que conheça o conteúdo que está no seu negócio, né? Então, para você poder fazer uma moderação, conheça o seu transporte, né? Como que seu produto, seja ele tangível ou intangível, chega até o cliente, né? Então, acho que são pontos importantes para você conseguir fechar todo o ciclo, né? E falando um pouco disso, eu acho que tem uma história que é bem marcante, que eu vivenciei, e que é um pouco bizarra, né? Mas são aquelas histórias que nos ensinam e que nos marcam, né? Tem um caso que me marcou, que é o que a gente chamou na época de pizza pirata, né? O que era a pizza pirata? A pizza pirata nada mais é do que um restaurante que entrou numa dessas empresas de delivery, né? Usou o nome de uma marca famosa de pizzaria, né? E se passou por ela, entregou pizzas de baixa qualidade, diferente da qualidade, né? E isso bombava de reclamação dos consumidores, que se sentiam lesados, né? Na hora que eles iam comer a pizza, eles viam que não era daquela pizzaria famosa, né? Então, isso me marcou bastante, porque trouxe diversos pontos que estavam vulneráveis, né? Desde o conheça seu cliente, a moderação de conteúdo também, porque para você pegar uma infração de marca, o uso indevido da marca, você precisa estar monitorando texto, imagem, né? Se você trabalha com vídeo, também monitorar vídeo também. Então, como que você, né, profissional de fraude, pensa a sua estratégia, né? Desde a questão desde conhecer seu cliente, a sua transação, mas também o seu conteúdo, para você pegar diferentes modalidades, né? Se você ficar muito só no universo de chargeback, existem coisas antes, né, que podem ser feitas, e que acho que é importante os profissionais se informarem, né, que existem essas modalidades, para buscar, assim, quais são as soluções, né, que estão disponíveis para lidar com isso. E tem que ter canal aberto também com os donos das marcas, né, os seus clientes, para você poder, quando você não sabe, para você poder aprender com o problema também. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, na vida nessa batalha, né, contra o fraudador dentro do universo de e-commerce. Então, acho que esse é um insight bem interessante para todo mundo refletir dentro do negócio, né, como profissional de e-commerce, como que está conduzindo isso. É isso, Felipe. Você me diz que quando a gente está falando de e-commerce, a gente não fala só do payments como por si só, né? A gente está falando de todo o ecossistema do seu produto, a relacionamento com fornecedores, outras coisas que estão envolvidas, né? Se eu entendi direito. E aí eu acho que eu destacaria isso que você falou de networking. Olha como é importante você ter networking com pessoas que não são só do meio de pagamentos, né? Como é que você tem acesso a outras pessoas para conseguir tratar isso daí de forma rápida, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, Yudi e Gi. Quer comentar, Yudão, primeiro? Vamos lá. E acho que essa parte que o Caio falou é super interessante, sabe? Foi uma das coisas que me fez me apaixonar pelo ambiente de e-commerce, que é a complexidade que existe. Seja porque tem menos regras, é um pouco mais flexível, tem também um alto foco para crescimento, para venda,
que é bem diferente, assim, quando a gente fala de outras indústrias, né? Essa complexidade me fez realmente me apaixonar por esse mundo, e pegando um pouco do que o Cauê falou, ele falou um pouco do golpe do cara que está vendendo, né? Mas existe também o golpe das outras amarraduras que tem aí dentro desse sistema, né? Então, são várias entidades que acabam deixando esse ambiente ainda mais complexo. E o que a gente vê aqui também é o golpe do cara que fala que recebeu um produto errado, né? Então, do Cauê, a pizza era pirata, mas o pirata pode ser o cara que está comprando também, né? E como que a gente lida com isso, assim, sabe? Então, a fraude está por todos os lados. Então, acho que a gente começou com um ambiente... a gente saiu de um e-commerce, né? Porque quando a venda é direta, então você tem o e-commerce que vende um para N, né? Um vendedor para N compradores, passou por marketplace, que é N vendedores para N compradores, e agora a gente está num sistema ainda mais complexo, que tem um intermediador aí que é o entregador, né? Então, em todas essas entidades, seja vendedor, comprador ou mesmo entregador, pode ter um golpe aí dentro. Como que a gente faz para avaliar, né? Se o cara fala assim, ó, eu recebi um golpe do comprador, do vendedor. Aí o cara fala assim, não, o vendedor fala, não fui eu. Então talvez é o entregador. Putz, o entregador também não fui eu. Então quem que é? Como que a gente faz para decidir quem que aplicou o golpe, quem que está enganando quem aí, né? Sim. O Gi, você tem, além de comentar aí a fala do Cauê, do Yuji, você tem alguma outra história para contar pra gente aí? Eu queria muito entrar já que a gente está saindo, né, dessa zona de chargeback, eu acho que está todo mundo aqui muito confiante nas regras que as próprias bandeiras impõem, nos processos de e tudo mais. A gente comentando aqui de outros golpes que também estão recorrendo da prática aí do cartão comprometido, eu queria destacar o promo building, né, que é nada mais que aquelas páginas similares aos grandes varejistas ou aos food services, ou mesmo na AE, né, que vem aí com aquela promoção terrível, né, irresistível. Então, geralmente são páginas muito parecidas com as páginas oficiais, mas elas estão ali ligadas nas redes sociais, trazendo o cliente para um mundo em que ele pode comprar um produto abaixo do custo. E eu destaco, acho que dois pontos que estão recorrentes, que é o baixo custo, a oferta irresistível e o tempo curto dessa promoção, exatamente para torná-la especial, né? E uma vez acessando essa página, a Vita coloca ali seus dados pessoais, seus dados bancários, e o fraudador está de posse ali de toda a informação possível para poder fazer a fraude. Além disso, agora com o Pix, né, praticamente a utilização da fraude ela é instantânea, porque uma vez feito o Pix ali, você já percebe que ele vai triangulando e o dinheiro daquela conta original não existe mais. E a gente percebe muito que os fraudadores têm muita persuasão, né? Ali no próprio chat da rede social, eles tentam fazer com que a negociação seja rapidamente conduzida para o pagamento, porque aí, de fato, a fraude. Ô Gi, vou resumir aqui o que você falou, o que eu entendi da sua fala. Eu ia fazer uma sugestão que o pessoal está falando. Vê se você consegue mudar para o 4G. Sair do Wi-Fi e ir para a rede do celular. Vê se a gente vê se melhora. Okay, tá ruim? Tá picotando. Vou sair, peraí. E pode ser o fone também, né? Pode ser uma questão de estar saindo o áudio e entrando no microfone, às vezes dá isso, né? Às vezes dá isso também. Bom, deixa eu resumir aqui minimamente o que eu entendi, né? Ela trouxe E aí vocês podem até comentar melhor do que eu, pessoal. Ela trouxe a questão do promo abuse, né? Que assim como qualquer outra promoção, né? É urgente, por tempo limitado, uma condição absurdamente especial. E o quanto isso... poxa, acaba influenciando na tomada de decisão das pessoas querendo utilizar essa promoção, né? E o fraudador se
se aproveita disso daí, né? Gi, quer tentar comentar aqui rapidamente para ver se a gente melhorou? Vamos lá, espero que tenha ficado. Teve 4G. Melhorou? Aparentemente sim. Vamos lá, vão me dando feedback aí. Boa. Comentário do Promavil. Isso, exato. Trazendo, né, para mim, indústria agora na aérea, a gente vê muito as passagens aéreas, acho que todo mundo percebe que estão extremamente altas, né, por conta do cenário, combustível, enfim. E de repente uma passagem que no site está ali custando R$3.000, R$4.000, o cara está oferecendo por 800, né, por 700. E essa promoção, obviamente, é porque não existe, né, a passagem. E aí, quando recebe esse tipo de golpe, infelizmente, trabalhar na educação e tudo mais dessas pessoas, até o próprio canal reforça, né, onde são exatamente os canais oficiais que comercializam, mas infelizmente não é golpe. Isso é complicado. Eu vou passar aqui a palavra para vocês comentar essa questão do Promabuse. Vou começar com o Yudi e a gente volta pro Cauê. Pode ser? Yudi, tem algum comentário sobre o Promabuse? Tem um ponto aí que até alguém comentou aí, que é abuso de cupons, né? Que a gente não é uma fraude propriamente dita, né? Porque existe um terceiro lesado, né? Quem é lesado é a empresa, mas a gente acaba considerando como um abuso disso. Realmente é algo que vem crescendo muito e acredito em todos os e-commerce, principalmente com o aumento do uso de promoções para crescimento, né? Então todo mundo está querendo crescer, né? Quantidade de bases, quantidade de vendas, e o uso de cupons é uma ferramenta estratégica para isso, né? E como tudo onde tem dinheiro, tem fraudador, tem golpista e em cupons também tem bastante, né? Uma coisa interessante que eu venho aprendendo bastante, que quando a gente fala desse tipo de golpe, não adianta a gente só falar de perdas. Não adianta eu falar assim, não, tá perdendo bilhões aí. Não adianta, por quê? Porque, na verdade, tem muitos produtos que não são rentáveis e muitas campanhas que é muito difícil você estimar o quanto que você está ganhando ou não com aquela campanha, né? Então, isso em qualquer lugar. Por isso, que a melhor estratégia para a gente lidar com esses casos, né, de abuso de voucher, abuso de promoções, é a gente trabalhar um pouco em segmentar os clientes, né? Será que o cliente que está utilizando esse cupom, ele está tendo uma projeção de rentabilidade alta? Ou uma projeção de rentabilidade baixa? Ou um ticket médio muito mais baixo que fica inviável aquela campanha? Então, na verdade, é conseguir segmentar esses clientes para ver em quais clientes essas campanhas conseguiriam ser rentáveis. E aí a gente começa a ver, através dessa rentabilidade negativa ou rentabilidade muito baixa, separar o que tem de fraudadores, de abusadores e até mesmo de um erro de campanha. Então, a gente trabalha muito mais pró-negócio do que uma redução de fraude, por exemplo. É sensacional isso, né, cara? Porque o que você está me falando é que o papel de uma área de gestão de fraude dentro de um e-commerce, ele extrapola ali o que a gente está, como a gente vê ali, né, só de pagamento, e está olhando até e auxiliando e dando suporte para uma campanha bem feita de cupom, para uma campanha de ponto, né, ou qualquer coisa desse tipo. Como é que a gente consegue apoiar as áreas que estão trazendo revenue para o nosso negócio, para que isso seja saudável, sustentável, né? Não seja ROI positivo, né? A gente não acabe gastando mais ao todo, né? Custo operacional e tudo mais, do que a gente traz de revenue, né? Muito louco. Eu acho que a gente está só complementando esse ponto, Marilton. Eu acho que a área de prevenção à fraude está deixando de ser uma área só de redução de despesa. Cada vez mais reduzindo essa atuação de redução de despesa e passando a ser uma área estratégica para buscar rentabilidade do negócio. Como eu aumento a rentabilidade do negócio?
E aí pode ser diminuindo fraude, pode ser diminuindo perdas com promoções, perdas com cancelamentos indevidos, erros operacionais. Então, acaba tendo uma visão um pouco mais ampla do que realmente a atuação, não de fraude, mas de uma gestão de risco completa. Queria pegar o gancho nessa fala do Yudi, quando ele fala de trazer a reputação do negócio, porque nessa questão a gente tem uma polêmica dentro da indústria aérea, que são as milhagens, né, os dinheiros. E muitas vezes nas promoções que a gente faz, na busca, né, de rentabilizar as carteiras aí do Loyalty, a promoção ela é tão agressiva que, na verdade, ela não atinge o ponto final, que é fazer com que o cliente experimente, né, os serviços ali da companhia, os serviços auxiliares, as passagens, e simplesmente compra na promoção a pontuação para revender para o inteiro. Né? Então, no final, você não tem fidelizado, né? Você tem uma máquina para ele ganhar, reverter milhas em monetização. Super perigoso, né? Super perigoso. Vou pedir aqui, pessoal, então, só para a gente garantir que a Gi está conseguindo falar direito. Agora eu ouvi melhor, tá, Gi? Mas quando ela estiver falando, a gente deixar no mudo. Aí deve ter um microfoninho aí para vocês, que aí eu acho que a gente diminui também essa interferência. Eu vi que o pessoal pediu para colocar o fone. Talvez melhore. Vou tentar, ok? Tá bom. Enquanto isso, vou passar a bola aqui pro Cauê. Cauê, comentários aí sobre o ProMeAbuse. Eu tenho 2 comentários, né? Porque muitas vezes o ProMeAbuse está escondido na empresa. Está escondido dentro da gestão da verba de marketing, né? Ou da área que conduz isso, né? A estratégia de aquisição. Então, é importante estar próximo desses times, né? Entender quais são as regras para atrair clientes, né? E aí tem estratégias para ativar clientes que já estão na base e trazer novos clientes. Geralmente, as estratégias de criar promoções estão muito nessas 2 frentes. Como você vai lidar com esses 2 contextos, né? Quais são as regras que a gente está pensando e qual que é o ferramental para que na origem desse promocional possa ser evitado o abuso, né? Tem uma pergunta aqui acho que do Honório Carol, né? Fez assim, como penalizar também quem abusa. Acho que antes até de penalizar, é importante garantir que a promoção ela já nasça com as regras, evitando, né, o abuso promocional. Porque senão a empresa fica numa situação delicada. Porque tem uma pessoa real, que é ela mesma, que se aproveitou de uma falha de controle da promoção. Né? E aí, você vai fazer o que com ela? Né? Você não vai querer mais ter relacionamento? Né? Sempre entra nesse ponto. Mas se a sua promoção ela já não nasce com controle preventivo para evitar o abuso, né, você trabalhar só no reativo não resolve o problema, só aumenta o problema, né? Então é importante na origem da promoção, a área de prevenção à fraude, de gestão de risco, está próxima das áreas que conduzem isso, mostrando que isso é desperdício de dinheiro, porque você não vai adquirir novos clientes, você não vai ativar novos clientes. Então acho que esse é um ponto super importante. E no momento aqui de penalização, acho que tem que fugir da penalização, no máximo tirar de campanhas promocionais abusadores, né? Quem é abusador não pode se beneficiar de campanhas ali promocionais, é uma linha, só que ela tem que ser muito bem avaliada por contexto, tá, pessoal? Aqui a gente não pode sair ditando regras que se aplica em todos os contextos. Acho que é importante ter uma leitura, mas é importante trabalhar na origem, porque senão é enxugar gelo e as coisas não se resolvem, sabe? Então, nesse assunto de abuso promocional, é bem importante estar próximo das áreas, né? Entender as regras de criação das campanhas promocionais e apoiar, né? Que processos precisam ser criados, que tecnologia precisa ser desenvolvida para que tudo saia de uma forma rentável, sabe? Então, acho que esse é um ponto super importante dentro dessa modalidade. Se eu fosse complementar aqui, Cauê, eu gostei muito da sua fala.
E aí vou falar um pouquinho grego, pessoal. Vocês não entenderem, vocês coloquem aqui embaixo que a gente explica melhor. Mas isso acho que o Cauê falou. E eu acho que, me parece, tá? Vocês me confirmem se faz sentido. É de responsabilidade nossa aqui, de profissionais de risco, profissionais de fraude, levar isso para o negócio, né? Porque talvez eles nem estejam entendendo esse risco, né? Então, quando eles vão medir o CAC lá, né, o custo de aquisição do cliente, ele mede só por canal. E aí, quanto que ele está colocando na campanha para trazer um cliente novo? Mas tem todo um custo operacional ligado a isso, que a fraude está ali também, né? E como é que você inclui esse impacto dentro do CAC? Ou dentro de um programa de ativação, né? Quando você está calculando o ROI por canal ali, que você está, uma promoção qualquer, como é que você inclui esse custo operacional ali dentro também, né? Acho sensacional, gente, sensacional. Posso fazer Estar nas mesas de negociação, né? Gi, fala de novo, desculpa. Prevenção à fraude precisa estar na mesa de negociação, de produto, de discussão de serviço, de escopagem, enfim. A gente tem que sair do bastidor. E saber discutir esse tipo de número, né, Gi? Perfeito. Boa. Queria complementar, Yudi, fica à vontade. Sim, acho que isso que a Gi falou e que o Cauê falaram, acho que tem muito a ver com o papel de prevenção à fraude que acaba sendo esquecido, que é de direcionador, né? Como que a gente aconselha o negócio a ficar mais rentável. E tem muito do lado de prevenção, que é um dos pilares que vai ter no e-book aí que vai ser soltado. Vai, belo gancho, meu amigo, belo gancho. Aproveitando, Luiz, queria comentar contigo, a gente, na hora que estava batendo papo, você falou sobre engenharia social. Queria trazer isso para o nosso papo aqui. Como é que é essa questão de engenharia social dentro do contexto de e-commerce, né? Como essa batalha se desenrola? Legal. Acho que eu até comentei sobre essa complexidade que está sendo gerado em e-commerce e marketplace com as novas entidades que estão surgindo, né? E agora, nessa parte quando a gente está começando, se desenvolvendo mais nessa parte de gig economy, tem mais uma entidade que é esse intermediador, né? O entregador, o motorista. E quando a gente começa a ter essas complexidades, fica mais fácil as pessoas saírem da plataforma, começarem a sair da plataforma. E isso é o risco maior que a gente tem. Quando as transações financeiras ou não financeiras, né, a comunicação, começa a rolar fora da plataforma. Quando começa a acontecer isso, é quando começa a acontecer a engenharia social. Por quê? Sempre numa segurança, a gente tem dois elos de segurança, né, que se complementam. Um é a empresa e o outro é o cliente. Quando ele sai da plataforma, a gente tira o elo de segurança da empresa e fica só com o elo de segurança do cliente. E é aí que acontece a engenharia social. E aí eu estava até pensando, né, você falou, o Marião sempre provoca a gente, né? Pô, uma história interessante aí para marcar. E eu estava pensando em algumas. Tem uma relacionada a entregadores, mas eu queria contar um outro que aconteceu quando realmente a transação entre comprador e vendedor ficava fora da plataforma. E é um golpe de venda espelhada. Então, até arranjei um nome, lembrei de um nome interessante aí, Marilton. E como acontece isso? Como acontecia isso, né? E deve estar acontecendo ainda, em alguns casos. Quando o golpista ele se passa pelo comprador e pelo vendedor. Você fala, mas como ele faz isso, né? Passa pelo comprador e vendedor. Como que acontece? Geralmente tem um produto lá caro e o cara pega um anúncio desse produto caro e cria um anúncio parecido com um valor muito menor. Ou seja, ele usa, que é geralmente a engenharia social é muito atrelada a isso, ele usa de alguns artifícios psicológicos. E geralmente é um medo que ele usa. E nesse caso, quando a gente fala de e-commerce, ele tem um medo de perder aquela oportunidade única. Porque é um PlayStation 5 por R$2.000.
Quem vai vender o PlayStation 5 por R$ 2.000, 2 controles, 5 jogos? Cara, não sei. Cara, não posso perder isso. E é isso que acontecia. Ele pegava um anúncio verdadeiro, colocava como anúncio falso, com um valor muito menor, recebia um monte de interessados, aí ele usava desse medo da oportunidade, falava assim, não, mas para você querer comprar esse PlayStation por R$ 2.000, cara, tem um monte de gente procurando. Você vai ter que me depositar para garantir uns R$ 500 aí, pelo menos uns R$ 1.000. Só que o cara falou assim, não, você é malandro, cara, não vou fazer isso não. E eu já sei desse golpe. Aí o que ele fazia, entrava em contato com o vendedor e falava assim, ó, tem um amigo meu, o Joãozinho, ele quer ver o seu produto, mas não trata com ele o valor, porque quem vai dar o presente sou eu. Mas, por favor, mostra esse produto para ele. E aí ele via o produto. Ia lá, então ele enganava o vendedor e o comprador. E fazia o golpe perfeito. Isso é engenharia social. Isso é um golpe um pouco mais completo, né? Mas tem vários outros golpes e eu duvido que tenha alguém que não conheça uma tia ou uma avó que não tenha caído naquele golpe também do WhatsApp falando, tô precisando de dinheiro. Isso também é uma engenharia social. Então tem vários tipos, né? E geralmente ele usa do medo. Ou medo de uma perda de alguma coisa, né? Seja a perda de ajudar um parente ou a perda de uma oportunidade. Cara, um negócio meu, imperdível. E aí a gente vê agora cada vez mais vezes no Fantástico de golpes acontecendo, utilizando esse medo. Impressionante, né, cara? Impressionante. Cauê, você tem alguma fala para complementar aí essa questão de engenharia social, cara? Acho que sobre engenharia social, a gente tem um desafio, né, de educação forte. As empresas sempre procurarem. Estava até vendo no próprio iFood, na hora que você faz a compra ali, já tem o alerta para o golpe da maquininha. Achei sensacional essa boa prática, sabe? Isso é educar o cliente na jornada, sabe? Acho que essa é o tipo de coisa que as empresas têm que pensar na segurança como o design mesmo, né? No momento da experiência, quais são os pontos que fogem do controle da empresa, né? E como que a empresa ajuda esse cliente a se proteger, né? Então, em cada ponto de experiência, como que as empresas pensam esse design? Então, acho que esse exemplo do iFood é super bacana. Acho que vale a pena nomear o iFood, inclusive, porque é uma boa prática, né? E como usuário vi isso, achei bem legal mesmo. Então, acho que é isso. As empresas têm que pensar bastante sobre a segurança, como educar, ou ajudar o seu cliente a ter um nível de consciência de como alguém mal intencionado pode tentar prejudicar, né, a pessoa. Então, acho que tem um desafio forte nesse sentido. E o que está fora do controle da sua plataforma, da empresa que você está atuando, é importante também ter monitoramento, né? Você monitorar o que está acontecendo, as páginas falsas que a Gi trouxe exemplo, né? Então tem técnicas hoje para você monitorar isso, para que você possa atuar rapidamente e inibir que isso continue acontecendo. É complexo, né? Não é simples, mas assim, tem que atacar diversas frentes para conseguir atuar nesse tópico de engenharia social, porque é um tema bem amplo e sempre tem evoluções, né? Acho que o fraudador, o golpista da engenharia social, ele sempre vai se adaptando ao hype, né? A questão chegou o Pix, o problema não é o Pix, né? É que como a engenharia, a história que é contada para convencer, né, as pessoas a acreditarem que vão se beneficiar se fizer alguma coisa. Acho que tem uma história que um de vocês comentou também, né, que o cara até falando com o fraudador falando para tentar resolver o problema dele, tinha que pagar mais R$ 40 e o cara, né, e a vítima fica num looping. Acho que vale a pena até comentar essa história que eu achei, assim, incrível até onde vai, né? Então, assim, o golpe, a engenharia social sempre vai se adaptando ao contexto, né, do mercado, mas acho que as empresas têm que pensar muito do segurança como design, comunicar, pensar na educação
porque a gente tem todo mundo, o Brasil é um país gigantesco, com diversos níveis de conhecimento digital, né? E a gente tem que comunicar para todos. Então, acho que isso é super importante também. Vou pedir para a Gi contar essa história. É sua, né, Gi? Sim, eu só um ponto, né, que não confundir a questão da educação com a fragilidade do processo. Não quer dizer que se você vai fazer uma ação educativa, você está expondo a sua marca, que não é confiável. Tinha muito esse atrito, sabe? Quando falava assim, vamos elaborar um conteúdo na página para educar os nossos clientes. Não, mas isso vai reforçar que nós temos fraude. E eu acho que isso tem que cair por terra, né? Não é particularidade de uma indústria a fraude. Aonde tiver a oportunidade, a fraude vai acontecer. E para essa modalidade de fraude aí que a gente estava comentando, é exatamente isso, né? A compra foi executada num canal não oficial, e aí, ao tentar resolver ali com o próprio fraudador, ele já tinha surrupiado parte do dinheiro da vítima, e ainda não satisfeito, querendo surrupiar ainda mais, dizendo que, olha, eu sei do seu problema, realmente não conseguimos honrar a oferta, mas agora eu vou resolver seu problema, me faz mais um pagamento aí de uma tarifa que é para eu poder acelerar o seu processo de resolução. E a vítima, querendo resolver, ia lá e depositava mais dinheiro ainda. E a forma de persuasão deles é incrível, né? Então ela acaba cedendo. É desesperador, né, Gi? Desesperador. Sim. Mas sabe o que eu gostaria de ressaltar aqui e avisar aqui o pessoal que está acompanhando a gente, né? A gente está comentando aqui sobre o contexto do e-commerce, as fraudes e tudo mais, né? Eu já vou provocar o pessoal aqui para um papo um pouco mais tangível, né? Para a gente entender, tá bom, como é que a gente contra-golpeia, como é que a gente, né, contra-ataca esse pessoal a nível profissional mesmo, né? O que eu, Marioto, sei lá, gestor de risco em alguma instituição, tenho que fazer para me desenvolver, né, e para conseguir contra-golpear isso daí. Mas antes eu queria tentar resumir aqui minimamente o que vocês falaram. Tiveram dois aspectos interessantes. Um o banco investe em tecnologia, o e-commerce que é grande investe em tecnologia, o credenciador investe em tecnologia, a gente tem todas as partes investindo em tecnologia. E qual que é o ponto mais fraco? O consumidor, né? O portador do cartão ou o consumidor final que utiliza o Pix. E aí que entra a engenharia social muito forte, né? Atacando quem é o mais fraco. Então acho que a fala do Cauê de Customer Education, educação do cliente, eu achei sensacional. O Secure by Design também, né? Como é que a gente embarca a segurança na UX, né? Na experiência de consumo daquele produto, seja ele digital ou não. Achei sensacional isso, gente. E uma das coisas que me chamou a atenção também é esse lance de... tem fraude que não tem terceiro lesado, né? Tem fraude que não tem. Ninguém vai te ligar lá e te avisar falando, fera, fui lesado aqui. Deve estar um buraco aberto, tá vazando e você não tá vendo, né? Achei fenomenal isso. Bom, eu queria caminhar aqui para essa segunda etapa, gente. Queria conversar com vocês sobre desenvolvimento profissional, né? O que esse profissional precisa ter para aguentar essa batalha diária, né? Queria só fazer um adendo aqui, pessoal. Duas chamadas, né? A primeira é essa daqui, é o segundo papo de payments. A gente vai ter toda terça, tá bom? Toda terça, às 20 horas, a gente vai ter o papo de payments. A gente vai anunciar aí os próximos papos pelas redes sociais, tá? E a outra coisa é que quinta-feira agora a gente lança o e-book, um e-book especial aí que chama Checkmate, né? A estratégia dos 4 pilares aí, que a gente decupa bem o modelo de gestão de fraude, vai ser bem legal. Gente, eu queria perguntar o seguinte, bem prático, tá? Queria que vocês fossem práticos. Eu quero, de cada um de vocês, uma habilidade
uma habilidade que o especialista em gestão de fraude, ele precisa desenvolver nessa carreira, ele precisa se desenvolver para lidar com esse tipo de cenário que vocês descreveram, tá? Conforme a gente fez no primeiro, eu vou pedir para o Cauê começar. Cauê, o que você acha, meu caro? Olha, eu estava vendo um podcast americano e ela entrevistou alguém, uma pessoa, e ela saiu com a seguinte insight, né, que 80% do tempo do profissional de fraude era trabalhando para convencer as outras pessoas, né, a fazer prevenção à fraude, né, a pensar em segurança no produto. Eu fiquei com aquilo muito forte assim na cabeça. Eu falei, será que é isso? Isso é um padrão? É só lá nos Estados Unidos? É no Brasil? Né? Daí você começa a trocar com colegas aqui do mercado também. E a gente não está aqui para cravar se é 80, se é 60, se é 90, se é 50, mas só pelas mensagens que começaram aqui no começo, né? Como provar que a gente não é anti-venda, como que, né? A gente tem um desafio aqui de sentar na mesa com as áreas que são, a gente tem um objetivo, né? Cada um dentro da sua empresa tem os objetivos da empresa em comum, tá todo mundo no mesmo barco. É muito importante trazer à mesa os decisores, né? E nós, profissionais de fraude, a gente tem que ter, acho que, uma habilidade forte de negociação, assim, né? E já alinhar certa expectativa, assim, sabe? Certa expectativa que você é da área de gestão de risco, de prevenção à fraude, você vai falar de um tema delicado que muita gente não quer falar muito. Então, já chega lá que você vai ter com essa expectativa alinhada, que não é um tema que vai estar todo mundo contente e já, né, feliz em falar. Então, você já chega com isso, você já chega num papel de conscientização, né? E prover conteúdos para isso, né? Que tipo de conteúdo você pode trazer para nivelar o conhecimento, para que todo mundo possa enxergar o que você está enxergando, né? Tanto para dados históricos quanto para possibilidades futuras, né? Então, se você vai olhar para o histórico, dados, né, contra fatos e dados, né, no argumento, né? Então, e se você vai olhar para o futuro, olha muita coisa que está acontecendo no mercado, estuda o que são as boas práticas, né? Então, levar tudo isso para te apoiar a poder negociar, né, priorizações, assuntos que precisam ser pensados no design do produto, né, no design aqui da experiência. Então, acho que uma habilidade forte de todo líder, né, que trabalha, todo especialista que está em projetos de prevenção à fraude é a negociação, mas a gente tem que saber como comunicar, né, como se posicionar e como conseguir levar essas conversas, né? Acho que esse é um ponto que eu destacaria aqui. Acho que, se ele me permite complementar e fazer uma releitura do que você falou, tem um ponto interessante que é a capacidade de negociação, ela não pode ser... Vou colocar de outra forma. Você, profissional de risco, você tem um argumento muito forte na mão que é: eu não vou comprar o risco. Você vai comprar o risco? Pode acontecer um desastre. Você vai comprar esse risco? É um argumento forte? É um puta do argumento forte. Mas é intransigente. Você não está facilitando o negócio, você não está jogando junto com o negócio para viabilizar algum produto, alguma campanha, alguma iniciativa que for, né? Então, você tem que ser mais sofisticado, melhorar um pouco os seus argumentos, ter uma postura consultiva, né, que o Cauê falou. Então, acho que eu destaco isso, né, nessa fala dele. E o Yudi comentou isso também no começo, né? Como é que você entra já sabendo que talvez você não seja uma cara, a pessoa vai olhar você entrando na sala assim e falar, né? O cara vai colocar o elefante no meio da sala. Como é que você contorna isso, né? Para mudar esse estigma que talvez a área de traga, né, no dia a dia. Achei sensacional, cara, sensacional. Vou passar pro Yudi, depois por último quero ouvir a Gi. Vamos lá. Acho que indo nessa linha que o Caio falou, né, dessa parte de negociação, né, que acho super importante, eu vou falar de dois, tá, Melito? Que acho que são dois que complementam muito aqui.
Acho que um deles é adaptabilidade, né? Como você consegue se adaptar ao seu cenário. Então, hoje a gente está num contexto totalmente diferente, né? Então, hoje a gente está falando de fraudes aqui que antes não passavam por prevenção a fraudes. Será que eu deveria cuidar disso como prevenção a fraudes, como riscos? Cara, hoje sim. Hoje a pessoa mais indicada para cuidar desses outros problemas é prevenção a fraudes. E se você se fechar só em chargeback, perdas em pagamentos, cara, você está perdido, né? Outra coisa, tecnologia. Não adianta mais a gente tratar a prevenção a fraudes como operação só, né? E agora nem é mais tecnologia, né? A gente está falando que é experiência do cliente, é comunicação, é educação. Então, como que a gente consegue se adaptar, somente a gente que é mais velho de guarda, como a gente consegue se adaptar a esses novos momentos, assim, sabe? E também, tem também o contexto do tipo de empresa que você está, o aumento de cada uma das empresas, dos produtos, né? Não adianta eu ir com o pé na porta ou com o produto que está querendo crescer. Ele está querendo crescer, sabe? Ele quer comprar risco, ele quer testar o produto. E aí, cara, não adianta nada a gente colocar várias camadas de segurança, prevenção, detecção, recuperação, que não é isso que a gente precisa, né? Já um produto mais maduro, não, a gente tem que se adaptar de uma outra forma. Então, acho que a gente se adaptar ao contexto que cada empresa está, né? Acho que várias empresas agora estão passando por uma fase de rentabilidade, contenção de custos, que é a hora da gente brilhar, galera. Cara, acho que tem um monte de gente brilhando aí nas empresas, por quê? Porque é o momento. Esse é o momento. E a gente tem que se adaptar a esse momento. E quando acabar esse momento, a gente também tem que se adaptar. E o outro ponto, Mariota, é rapidão. Eu acho que outro que eu acho super interessante, que ajuda muito, é pensamento analítico. Por quê? Porque tem muito problema. É muito problema que a gente encontra todos os dias. E é muito fácil, e eu falo por experiência própria, é muito fácil a gente se embolar no dia a dia, sabe? De resolver os problemas conforme eles vêm. Se você não tem um pensamento analítico, você acaba só nadando, sem direção. Então você vai precisar de pensamento analítico, por quê? Diante de uma imensidão de problemas que tá acontecendo, qual que vai virar o jogo? Qual é aquele... Isso vai precisar. Sem isso, a gente vai se perder nesse mundo de mudanças que existe hoje em dia. Olha, eu acho que todo mundo concorda aí que tudo bem o Wilde ter falado 2, porque valeu a dica, acho que foi uma boa... pra mim, né? Ai, sobrou pra ti. Vou pedir pra vocês colocarem no mudo aí, Wilde, também, e aí vou passar a palavra para Gigi. Quero ouvir de ti. Qual habilidade, para quem não viu a pergunta aí, qual habilidade você destacaria para o profissional o especialista em risco, o especialista em fraudes, para lidar com essa batalha de fraudes dentro do contexto de e-commerce, por favor? Acho que o skill que eu vou trazer aqui meio que amarra um pouco tudo isso que o Cauê e o Yudi falou. E eu acho que é a cerejinha do bolo aí. Eu diria que inteligência emocional, galera, é algo importantíssimo para quem trabalha com prevenção à fraude, né? Porque a gente não pode ser visto lá como o policial com a arma em punho, né? Na verdade, a gente tem poder, sim, de negociação, como o Cauê falou. A gente pode interagir aí com as experiências e com a usabilidade, mas se a gente não tiver a inteligência emocional para poder aterrissar todas as nossas ideias e colocá-las de uma maneira objetiva, direta e que venda, né? Nada disso adianta. Então, a inteligência emocional, acho que amarra aí todo esse papel que o profissional de fraude precisa ter para os desafios que vêm aí para o futuro. Pô, inacreditável, hein? Inacreditável. Se eu fosse resumir aqui, que eu tenho esse papel um pouco de tentar resumir aqui pro pessoal. Eu lembro do Cauê falando de networking. O Wilde falou muito de... O Cauê também falou agora na fala dele, de hard skill,
né? Seja um hard skill de negociação. Que negociação ainda é meiuca, né? Tá lá e cá, né? Mas o Yuji, na fala do Yuji, deu para extrair um pouco hard skill, né? Hard skill de fraude, hard skill... vai aprender a fazer um... Vou usar a Bruna da live, vai aprender a fazer um left join, porra. Você tem que aprender a mexer com dado. Ser analítico, né? Não só extrair, mas fazer a pergunta certa para esse dado também, né? Então, acho que essa fala do Yuji me traz muito esse hard skill. E aí, cara, eu acho que a Gi, fenomenal, falou de soft skill, né? E aí, ligando com o que o Cauê falou, né? Pô, como é que você desenvolve esse soft skill, né? Como é que você treina? Como é que você tem consciência de que você tá melhor nesse soft skill, né? Acho que isso é complicado. Isso é difícil de fazer, né? Marioto, posso fazer só um adendo? Eu acho que quando eu falo pensamento analítico, a gente costuma pensar em hard skills mesmo, assim, sabe? Mas eu tenho a tendência de achar que é soft skills, sabe? Porque não adianta nada você saber codar pra caramba, você ser o mestre do tabu se você não sabe ler aquilo, sabe? Se você não sabe o que você tá gerando. Então você gera 10 gráficos, 100 gráficos, só que você fala assim, não, o que isso quer dizer? Não sei. Sabe? Tá respondendo o quê, né? Tá respondendo o quê, assim, sabe? Então, eu tendo a achar que é um pouco de soft skill, sabe? De você realmente saber ler isso, sabe? Saber interpretar. Você saber ter a capacidade de entender o cenário, entender o seu interlocutor e falar assim, cara, eu vou resolver isso através do quê? De um hard skill, de uma ferramenta, que é uma programação, que é um dashboard, que é esse tipo de coisa, né? Então, eu tendo a achar que ainda é soft skill, tá? Sensacional essa leitura, hein? Sensacional. Quer comentar, Cauê? Quero comentar, sim. Eu acho que às vezes um profissional fica bastante preocupado, né? Eu quero aprender um Python, SQL, Excel e tal. Uma coisa assim que eu deixo de convite para todo mundo que trabalha em prevenção à fraude, na empresa que você está, se ela vende por app, pelo browser, por link, conheça todos os canais de venda, conheça todo o processo, faça o teste você mesmo, sabe? Que olha tela a tela, campo a campo, né? Que ponto que está acontecendo? Porque isso ajuda no ponto que o Yuji trouxe. Você saber qual pergunta fazer. Porque você começa a entender como que funciona a experiência do usuário, do cliente e do fraudador, você começa a entender. Liga na sua central de atendimento, entende o que está acontecendo, né, para diferentes problemas, né? Então, acho que essa questão de você conhecer o seu próprio produto é super importante. E que às vezes não vai ser nem você ter conhecimento ali do SQL, do Python ali, não, você saber qual pergunta você precisa responder, né? Quantas pessoas passaram por essa tela, fizeram essa jornada, né? Tem tal modalidade de autenticação, tem tal contexto. Então acho que isso tá na mão, gente. Assim, todo mundo aqui é cliente de várias empresas aqui, né? Começa por aí, pelo básico, sabe? Começa pelo básico, você vivendo a experiência. Tem gente que trabalha numa empresa e nunca comprou, ou nunca só experimenta um canal tradicional. Experimenta tudo que tem, né? Que a empresa oferece, né? E se você está olhando um problema, pensa qual que é a origem dele, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente sai afobado querendo, vamos responder, mas qual que é a origem do problema? Entende o problema, assim. E nem sempre é só o dado. O dado também é importante, mas às vezes é algum ponto na experiência ali, sabe? Então, tá na mão você viver e testar os seus produtos, assim. Isso que eu queria complementar. Sensacional, cara, sensacional. Live de alto nível aqui, hein, pessoal? Alto nível. Me lembrou aquela frase acho que tem duas frases que talvez resuma isso daí, que a primeira é, para quem não sabe para onde está indo, né? Qualquer caminho serve, né? Então, tipo, qual pergunta você está fazendo? Para onde você quer ir? Qual é o objetivo disso, né? Para você estar só extraindo o número. Isso é o lado positivo também. O lado negativo é, para quem não sabe para onde está indo,
todo vento é desfavorável. É o lado pessimista de olhar isso também, né? É impressionante. Eu queria trazer um pouco mais essa questão talvez filosófica, né? A gente aqui na RLA, a gente fala muito sobre alguns valores e tal. E uma das coisas que a gente utiliza muito nas nossas falas, nas nossas comunicações, é o conceito de sucesso. Então agora, caminhando para o final aqui, eu queria fazer uma pergunta um pouco mais pessoal para vocês. Eu queria que vocês me dissessem o que é sucesso para vocês. Quem gostaria de começar aí? Posso começar. Gi, fica à vontade. Bom, gente, talvez eu possa ser um pouco clichê aqui na minha fala, mas eu tenho muita convicção sobre o que é sucesso nesse contexto. Para mim, sucesso é quando você faz no âmbito pessoal, no âmbito profissional e no âmbito de tudo que você acredita com propósito. Se você está vinculado ao propósito, se aquilo não fere os seus princípios, se aquilo não fere os seus valores, você está caminhando para o sucesso. Eu acho que empresa, trazendo, né, para o âmbito de profissão, quando você gera um impacto positivo e esse impacto positivo se transforma num legado, seja para uma pessoa da sua equipe que você impactou, que você direcionou no começo da carreira, que não tinha exatamente para onde ir, e alguns insights que você fez, abriu a mente, e ele fala assim, pô, aquilo que você me falou mudou o curso da minha vida. Ou mesmo num projeto, num kickoff, você dá uma ideia simples, faz a diferença no produto, e o produto é executado, é lançado, sabe, olhando para ele e fala, cara, ele é assim porque eu contribuí. Eu acho que é o legado, né? Você saber que algum momento impactou pessoa, impactou negócio, impactou cliente ou a comunidade em geral. Animal, hein? Animal. Ficou difícil para vocês, hein? Cauê, o que é sucesso para ti, meu irmão? Bom, acho que o sucesso tem uma ordem, assim. Acho que tem um ponto que primeiro você tá bem consigo mesmo, né? Acho que isso é o primordial. Você se cuidar, você conseguir ter equilíbrio, né? Não é só trabalho, né? Tem outras coisas que são super importantes. Cada um tem o seu critério que é importante, sabe? Que é importante para você mesmo. Então, acho que esse é o ponto 1. Ponto 2 é estar bem com a sua família, né, com quem está próximo, com quem te quer bem, com quem que você trabalha, convive também, né, você ter boas relações, tem aquela fala que você é o resultado da média das 5 pessoas que mais convive, né, então acho que esse é um ponto muito verdadeiro mesmo. Então isso, se você trabalha com gente boa, né, e está bem com a sua família, com quem que te quer bem, e trabalha com gente boa, isso vai te fazer ser uma pessoa, um profissional melhor. E eu acho que o terceiro a Gi já trouxe aqui, que tem uma frase de efeito, né? Que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, ela trouxe aqui a questão do propósito. Então, acho que é muito isso. Acho que esses 3 pontos é sucesso, assim. Muito bom, cara, muito bom. Antes de passar a palavra para o Yudi, queria que vocês comentassem aqui, tem 162 pessoas na live. Acho que todo mundo aqui gostaria de ouvir. Se vocês já se fizeram essa pergunta, coloca aqui o que é sucesso para vocês hoje. Vai ser muito legal ouvir vocês. Yudi, compartilha com a gente o que é sucesso para ti. Difícil agora. Eu vou acabar refraseando algumas coisas que o Cauê e a Gi falaram de forma magnífica. Acho que uma das coisas é ser eu mesmo, assim, sabe? Independente de onde seja. Onde eu esteja, na empresa, em casa. E acho que a parte do home office me ajudou muito com isso. E isso, para mim, é um sinal de sucesso, assim, sabe? Eu consegui ser eu mesmo no meio de trabalho ou no ambiente pessoal, da mesma forma, assim, sabe? Isso, para mim, era uma grande dificuldade no passado, mas está se tornando cada vez mais natural, assim, sabe?
de ter realmente amigos dentro do trabalho. Então é uma coisa que é algo que para mim é um significado de sucesso, assim, sabe? Eu vi que isso conta muito. Assim, se eu não tiver pessoas com quem eu me dou bem, que eu confie, para ser eu mesmo, eu começo a sair do eixo, assim, sabe? Já procurar outro cantinho, né? Então é uma coisa que para mim significa bastante. E acho que outra coisa, sou um cara que gosta de resumir muito, assim, sabe, as coisas, mas acho que é uma das coisas para mim, toda vez que acontece comigo, para mim é onde eu falo assim, cara, tá dando certo. É quando algum ex-funcionário, ex-companheiro de equipe entra em contato com você para pedir alguma ajuda ou para agradecer porque foi promovido em alguma outra empresa, assim, sabe? Para mim, isso é sucesso. E por trás disso tem muitas coisas atreladas a isso, né? Então, quando isso acontece, eu falo assim, cara, eu fiz alguma coisa certa, assim, sabe? Alguma coisa... E aí me faz ter coragem de encarar os desafios do dia a dia, do trabalho, as metas. Mas para mim, se não tiver isso, esse reconhecimento de pessoas que não têm mais correlação com você, não tem mais obrigatoriedade com você, para mim isso é sucesso. Animal, hein? Animal. Para você, Felipe, o que é sucesso? Olha, sucesso acho que é um conceito muito, muito complexo, né? E eu acho que eu não tenho habilidade com a palavra para tentar definir, né? Mas acho que é cumprir. Tem um negócio que é o seguinte, né? Não sei se vocês sabem, mas pecar, na origem da palavra, né? A origem etimológica da palavra em aramaico, significa perda de significado. Então toda vez que você faz algo que não tem significado, que aquilo não preenche um significado para você, não tem um propósito, um significado, você está pecando, na verdade, né? E eu acho que sucesso é realizar coisas com significado, sabe? Tangibilizar, não é só na cabeça. E isso, assim, tô pensando agora também, porque se me perguntassem há 3, 4 anos atrás, eu acho que era bem inconsequente em relação a isso. Mas como é que eu, não só a intenção, né? A intenção não conta, eu acho que a intenção ainda é perda de significado. Como é que eu manifesto no mundo alguma coisa com significado, sabe? A RLA é um pouco isso, sabe? É a manifestação física de um significado um pouco maior. Esse papo que a gente tá tendo, menos sisudo, que poderia acontecer lá no LinkedIn, talvez um pouco mais sisudo, a gente trouxe para cá justamente para trazer a Gi, o Cauê, o Yudi, que, pô, são vocês mesmos, sabe? Que não tem aquela cisão que o LinkedIn traz. Então, poder prover um ambiente aberto dessa forma, que as pessoas podem falar tranquilamente, se expor emocionalmente e profissionalmente, acho que é um pouco disso. Então acho que sucesso é um pouco por aí pra mim, assim, sei lá. Pensando em um pouco. Muito bom, muito bom. Vamos caminhar para o encerramento aqui, pessoal. Queria fazer palavras finais aí, agradecimentos e como as pessoas te acham no LinkedIn, tá? Então, Gi, primeiro, obrigado. Queria palavras finais suas e me diz como é que as pessoas te acham no LinkedIn. Se você quiser fazer propaganda, se estiver vendendo livro ou vendendo os móveis, fica à vontade, tá? Não tô vendendo nada, não. Mas, gente, a Azul Linhas Aéreas é a melhor companhia aérea para se comprar passagens, então prestigiem. Brincadeira. Bom, no LinkedIn estou como Gisele Marquezin e acho que como palavra final, gente, é muito triste você viver a síndrome do fantástico, né? É quando toca aquela musiquinha e dá o frio na barriga, taquicardia, porque vai começar uma nova semana. A vida não se resume ao final de semana. Então, eu encontro milhares de pessoas que amam o que fazem dentro de prevenção. A gente fala muito, né, da musiquinha quando é picado. Então, assim, se você está em prevenção, você que está nos ouvindo aí, estude, o mercado está extremamente aquecido
buscando profissionais com paixão. Você é apaixonado pelo que faz, você sempre vai ter um lugarzinho ao sol. Muito bom. E como é que as pessoas te acham no LinkedIn? Gisele Marquezin. Marquezin com S só, né? Marquezin com S só, Q-U-E. Boa, boa. Obrigado pela presença, viu, Gi? Foi sensacional. Tá super convidada para voltar em outras lives, viu? Certeza. O pessoal tá pedindo cupom para ti. Muito bom, muito bom. Cauê, meu amigo, muito obrigado, viu? Palavras finais aí, fica à vontade. E me diz como é que as pessoas te acham no LinkedIn, por favor. Boa, queria agradecer mais uma vez o convite da Risk Academy, né? Leadership Academy. Eu acho que é sensacional o projeto de vocês. Acho que a comunidade, quem trabalha com isso, estava precisando de um lugar, né, para se encontrar, para se profissionalizar, para melhorar, para evoluir. Então, assim, parabéns pelo projeto, né? Pelo que vocês estão fazendo. Assim, vocês têm aqui em mim um grande apoiador. Queria deixar isso bem claro, no que eu puder ajudar, vou estar aqui. Agradeço aqui esse bate-papo também, poder dividir o tempo e a fala aqui com a Gi, com o Yudi, que são profissionais que eu admiro também. Então, foi um prazer passar esse tempo aqui com vocês. Para me achar no LinkedIn, gente, meu nome é muito difícil de escrever, não é bem convencional, é K-A-H-U-E, Cardoso, tá? Então, procurou, se acertar meu nome, aí vai me achar, tá? Então, se acertar o Cauê ali, vai achar. Então, só um ponto no Magalu, a gente está contratando, gente. E qualquer coisa, manda mensagem para mim, olha na página da Fintech Magalu, as vagas estão postadas lá também. Então, estou fazendo um jabazinho aqui, né? Bem rápido. Mas é isso, gente. Muito obrigado, vamos que vamos. Muito bom aí, ó. Para quem quer trabalhar com o Cauê aí, nada melhor. Ildão, palavras finais, meu amigo. Bom, sabe o que eu tava pensando agora, Marioto? Outro problema pra gente. Cara, a gente tem que marcar um churrasco com todo mundo, cara. Boa! A gente tem que marcar um churrasco com todo mundo, cara. Pô, e acho que isso também é um pouco do sucesso, sabe? De a gente conseguir se encontrar com pessoas queridas, pessoas que a gente admira, que a gente não tem relação direta. Compartilhar. Compartilhar, assim, sabe? Dor, alegria, putz. Bom, vamos ver um negócio aí, Marioto. A gente tem que marcar um churrasco, cara. Vai ser muito show. E agradecer muito esse papo. Foi muito legal esse papo. E também acho que aproveitar aqui, acho que uma das coisas que o pessoal gostou bastante é algumas dicas de livro, né? E acho que dos pontos que eu falei lá de que é sucesso, qualidade de um profissional, tem muito em 3 livros, tá? E que eu recomendo bastante. Um é Growth Mindset, que está no livro Mindset da Carol Dweck. É sensacional. Acho que a gente precisa, principalmente nesse momento de crise, ter isso em mente, né, do Growth Mindset. O outro é Antifrágil, é esse mesmo. O meu tá ali em cima, eu não vou... Depois eu pego. Putz, aí... Tô lendo esse, Cauê! Fantástico. E acho que o outro também, Antifrágil. Antifrágil é fantástico, galera. Tem que ler, todo mundo tem que ler esse livro. E acho que é um outro que eu li recentemente também, que achei muito bom, é Garra. Então, são 3 livros importantes. Eu tô lendo esse outro agora, que eu recebi de presente de uma amiga chamada Fernanda. Inspirado, tá aqui. Agora eu tô entrando numa seara de produto, então é algo que me recomendaram para ler. A famosa Bíblia, né? A famosa Bíblia. A Bíblia, exatamente. Mas chega para todo mundo. Então eu acho que, cara, são 3 livros sim, fantásticos, mas minha dica para vocês, não deixem de ler, não deixem de estudar, sabe? Vamos para cima, galera. Tem muita coisa. A prevenção está mudando, a gente está se tornando uma área super importante. Tem muito que a gente aprender de negócio, fazer junto com o negócio.
criar junto. Então vamos embora, galera, e vamos trocar, porque todo mundo tá no mesmo barco aqui, todo mundo tá no mesmo barco. Como é que as pessoas te acham no LinkedIn, Hildon? Aí é uma disputa boa com o Cauê, tá? O meu também é difícil. É Yudi Kadomoto, YUDI-KADOMOTO. Boa, boa. Gente, essa live vai ficar gravada, tá bom? Então a gente vai disponibilizar um resumo lá com os insights, aí, principais insights da nossa live lá no nosso canal do LinkedIn. Isso daqui fica gravado também, vai ficar disponibilizado também lá no YouTube, mas a gente manda para vocês, tá? Para quem ficou até agora, meu muito obrigado. Esse daqui é só o começo. A gente vai trazer muito mais gente, muito mais assunto interessante. Obrigado por vocês estarem aqui. A vocês três que compartilharam aí da tela comigo, meu muito obrigado de verdade. Foi um prazer ficar aí 1h20 com vocês. Achei que foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado aqui, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam. Deem like. Esse projeto nasceu dentro da comunidade, para a comunidade de risco. Então, é super importante a gente saber se tá agradando vocês, tá bom? Gente, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê aí na próxima terça-feira, no próximo Papo de Payments, tá bom? Um abraço, boa noite. Fiquem com Deus aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Muito bom, pessoal. Até mais. Falou.